Meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou fazer um vídeo sobre Armagedon. E para a base da mensagem, eu vou ler em Malaquias capítulo 4. Muita gente não encontra muita coisa no livro de Malaquias, né? Mas Armagedon, capítulo 4 de Malaquias, que diz: Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos ali de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, que são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Como já disse, muitas pessoas só encontram uma mensagem no livro de Malaquias. Mas o livro de Malaquias tem dezenas de mensagens de profundidade. Estou estudando sobre este assunto há mais de 50 anos. E ainda encontro coisas muito interessantes. Vocês sabem, o mundo vai do jeito que vai, até haver a grande tribulação que iniciará no capítulo 6 de Apocalipse. Do capítulo 1 ao capítulo 4, a igreja como palavra aparece 18 até 20 vezes em algumas versões. E capítulo 4, a igreja já está no céu. Capítulo 6, inicia essa grande tribulação com o cavalo branco, que não é o Cristo, é o anticristo. Porque o que ele tem na mão, um arco, nunca foi nenhum símbolo da palavra de Deus. Não. Em absoluto. A partir do capítulo 6, inicia essa grande tribulação e vai até capítulo 19, versículo 11, onde encontramos Jesus, Deus, a igreja, anjos, que virão para libertar o povo judeu que estará cercado por muitas nações. É bom lembrar que quando foi escrito isto, nos dias de João, lá pelos anos 90, 94, 96, não existia Brasil, não existia Canadá, não existia Estados Unidos, não existia Bolívia. Então, falava-se do mundo de então, daquela época. Então, as nações iam cercar Israel. Na grande batalha de Armagedon, que será no vale de Megido, cabe só 400 mil soldados. Então não pode ser o mundo todo
400.000 soldados. Haverá batalha, e esta batalha vai durar só um dia. Só um dia. Mas nesta batalha serão consumidos os soberbos, aqueles que fizeram mal sobre a terra. Eles estão fazendo o que estão fazendo, tanto na religião, como na política, como na ciência, como em todas as áreas da vida. Eles estão fazendo porque eles não creem que existe um julgamento. E há pessoas até com a Bíblia na mão que vivem do modo que o diabo gosta. Mas este vídeo é de ensino, não é de crítica a quem quer que seja. Também não é para falar sobre política. Mas os malditos políticos que fazem toda a desgraça sobre a terra, eles pagarão. Os soberbos, os exaltados, aqueles que o ego dele é maior do que o universo, eles serão pisados. A temida batalha do Armagedon será a destruição dos infiéis. Por que não se prega mais isto? Como o povo saberá que haverá destruição dos infiéis na batalha do Armagedon se nunca lermos também Malaquias 4, que fala sobre a batalha do Armagedon? Como? A destruição dos infiéis. Como já disse, eles vivem de qualquer maneira, criam qualquer coisa para ganhar dinheiro, falam até em dizimar milhares de pessoas sobre a terra. Falam, já estão falando abertamente, porque eles já vêm há muitos anos, eu diria, talvez 80 anos, estão trabalhando nesse projeto para destruir a raça humana, deixar pelo menos 80% mortos e 20% para repovoar a terra. Eles são preocupados com o futuro. Acontece que, segundo a ciência, nós temos, cada um de nós, seres humanos, 6 mundos no universo para nós vivermos nele. Isso nós temos. E temos que pensar nisto. Temos que pensar com muita alegria, com muita certeza que nós faremos parte disto. Se na sua casa houver 10 pessoas, serão 60 mundos, isto segundo a ciência. Trabalhei dentro da NASA, indo e saindo. 9 anos. Conversei com muitos cientistas. E é isto que a ciência diz, não é outra coisa. Mas eles, como não leem, não estudam, não se dedicam, estão apreensivos com um mundo que eles nem vão herdar. Porque os mansos herdarão a terra, não são os valentes, não são os grandes guerreiros, não são os grandes sábios. Os mansos herdarão a terra. Está na hora de aprendermos isto. Haverá no Vale do Armagedon a destruição dos infiéis. E eles serão pisados pelos pés dos fiéis. Tal batalha de um dia trará tantos mortos ao Vale de Armagedon, ao Vale de Megido,
que levará 7 meses para enterrar a todos. Mas os fiéis, os justos, se salvarão. Olhe bem o que eu vou dizer. As pessoas que estiverem vivas e não maltrataram Israel, elas sobreviverão. Haverá o quê? O juízo das nações. Após Apocalipse 19, versículo 11, haverá o juízo das nações. São pessoas que não foram arrebatadas porque não estavam preparadas. Mas porque não perseguiram Israel, elas se salvarão. São as ovelhas. E os da esquerda são os bodes que vão para o inferno, segundo a Bíblia. Não é eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz que eles irão para o inferno. Então, povo meu, a palavra do Senhor é muito clara. Hoje, não querem mais ler a Bíblia, querem ouvir e sair repetindo. Mas eu vou ler a Bíblia, o livro santo de Deus. Não vou mudar jamais a minha mensagem, o meu discurso, a minha fala. Estou falando isso há mais de 50 anos. Ezequiel capítulo 38, a partir do versículo 18, que diz assim: E sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes. Deus tem nariz. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que aquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal sorte que tremerão diante de minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Quer dizer, os inimigos de Israel se matarão uns aos outros. Continuando, versículo 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim que eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. É o texto da Bíblia. É o texto que eles não querem ler. É o texto que eles desprezam nos púlpitos. Aqui está o futuro. Não existe essa coisa que eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei. Profetas de hoje dizem, eu sonhei. Deus deu um recado para eu dar ao mundo. Deus deu coisa nenhuma para você. Está aqui. Se não está aqui, esqueça. É coisa da mente humana, de perturbações noturnas. Deus livrará Israel. E como ele livrará? E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos e as rodelas, e os arcos com as flechas,
e com os bastões de mão, e com todas as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. 7 anos levará para queimar. 7 anos. Eu disse anteriormente 7 meses, 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão os que os roubaram, e despojarão os que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Como eles lutam contra Israel. Não estou dizendo que Israel é uma nação perfeita. Não estou dizendo isto. Estou dizendo que Israel é um povo escolhido de Deus. Deus prometeu a Israel e jamais mudará o que ele disse que daria a Israel. Segundo a palavra do Senhor e segundo a ciência, Israel será sextilhões de pessoas neste universo. É o que diz a palavra. E é o que diz a ciência. E se espantarão com os que por ali passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. 7 meses é para purificar a terra. E sim, todo o povo da terra os enterrará. E será para eles memorial o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. Deus tem que ser glorificado. Hoje glorificam cantores, jogadores de futebol, políticos. Mas Deus eles vão deixando de lado, né? E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem. Durará 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra atravessarão e vendo que alguém, um osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. Ai de quem se levantar contra Israel. Não sei como políticos podem lutar contra Israel. Israel é a 1000ª parte da população da terra. A 1000ª parte. E tudo se volta para Israel. Eles querem varrer Israel do mapa. Mas nunca conseguirão. Já estão fazendo isso há centenas e centenas e centenas de anos. E eles morrem. E o demônio sai deles e entra em um outro. E eles morrem. E o demônio sai deles e entra dentro de outro. E assim, centenas e centenas e centenas de anos, eles continuarão tentando destruir Israel. Entendam vocês, isso não tem nada de política. Mas nunca conseguirão. Serão enterrados em Israel. Sairão de suas cidades, de suas famílias, de seus países, para serem enterrados em Israel, numa guerra contra o povo de Deus. Agora, povo meu, o espírito do anticristo já está no mundo. A gente percebe que a ação dos homens é dirigida pelo espírito do anticristo, até que ele se manifestar. Mas segundo a palavra do Senhor, no Armagedon, eles perderão as suas vidas. E todos aqueles que dizem que o anticristo será o líder mundial, você está a serviço do diabo.
comece a ler a Bíblia, comece a ler Malaquias 4. É um bom começo, não é? Não é um bom começo? É um bom começo. Malaquias 4. E aí, o que é que você encontrará? Que Deus livrará tanto a sua igreja pelo arrebatamento, como livrará o povo de Israel na batalha de Armagedon. Há um hino que diz: eu quero estar com Cristo quando a luta iniciar. Eu quero estar com Cristo quando a luta findar. Eu também quero estar com Cristo nesse dia. Arrebatado. Porque eu creio no arrebatamento. Nunca vou mudar o conceito bíblico do apóstolo Paulo, que foi o único homem que recebeu uma mensagem de Deus. Ele era um apóstolo. Não era um apóstolo de mentirinha, não. Era um apóstolo de verdade. Levei mais de 50 anos estudando sobre isto. E hoje falo a vocês. Que Deus os abençoe, onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. E a bondade do Senhor seja com todos vós.